Olá, eu sou a Camila e esse é meu canal Meus Pensamentos Pensaram mais uma vez aqui neste canal. Antes de eu entrar nos temas mais profundos que eu havia pensado para esse canal, eu quero aproveitar a deixa que recentemente foi meu aniversário, nem tão recentemente assim, acabei demorando um pouquinho mais para produzir esse vídeo. Então eu fiz 26 anos e eu ficava assim, vendo todos aqueles youtubers produzindo esse mesmo tipo de vídeo, mostrando o que eles aprenderam ao longo daquele ano. E aqui estou eu, agora eu tenho meu próprio canal, eu sou obrigada a fazer o mesmo, né? Então nesse vídeo eu quero trazer 3 lições, 2 delas são coisas mais práticas, que se você gostar, você pode colocar no seu dia a dia, caso você de alguma forma já não faça. E outra foi uma questão assim mais pensante, eu acabei chegando nessa conclusão e me deu um novo olhar agora para os meus 26, me deixou muito mais leve. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o teu curtir, fazer um comentário para que esse canal seja impulsionado para mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo e que vai me ajudar muito. Muito obrigada. Bom, primeiro de tudo é anotações das tarefas e resumo do dia. Eu tô partindo do princípio que você já utiliza o Planner ou Trello, o bloco de notas, onde você coloca as tarefas, as atividades do dia. Eu não tô aqui para mostrar para vocês esse tipo de organização. O que eu quero trazer é alguns experimentos que eu fiz desde que eu comecei a utilizar Planner, desde 2023, que me fizeram ter uma perspectiva diferente, me tirar um pouco dessa caixa quadrada de ter um papel, anotar as tarefas, ralas, acabou. Não. Enfim. Então eu comecei em 2023, mas apenas em 2025, acho que final do ano passado, na verdade, em que eu tinha uma semana, eu tava com muito trabalho, muita coisa pra fazer, e aí tava no papel, e tava no computador, e tava na parede, e tava na minha cabeça na hora que eu ia dormir, daí eu lembrava, daí eu falei, não, ao invés de organizar, desmembrar as tarefas ao longo da semana, como é assim que geralmente eu fazia, eu resolvi anotar tudo na semana toda, ou seja, de 50 tarefas, né, assim, 50 tarefas que eu precisaria fazer, ao invés de eu desmembrar aos 5 dias da semana, eu colocava tudo junto. Ficou feio, né? Vou mostrar mais ou menos aí pra vocês como é que ficou. Ficou feio porque ficou poluído, muitas tarefas. Eu pensei, pelo menos tá tudo visto em um lugar, eu não vou ter nenhum tipo de problema. O que aconteceu? Me gerou muita ansiedade. Eu fiquei olhando para aquilo e, sabe, toda vez minha cabeça, Camila, você não vai dar conta? Mas eu pensava, mas Camila, você tem que dar conta sim. Porque essas coisas de trabalho é importante, são coisas pessoais, você precisa fazer. E aí sempre aquele conflito interno, você tem que dar conta, você não vai dar conta, você tem que dar conta, não vai dar conta. Inclusive, teve até um outro momento aí já, tempos diferentes, em que eu Camila, tenho uma certa memória assim complicada, assim, difícil, e que chega final de semana que eu não vou trabalhar, eu não sei o que fazer. Então, eu tenho coisas que eu gosto de fazer, mas aí dá o dia, daí a memória fica em branco, e aí eu me via muito tempo mexendo na rede social, no Instagram, e eu falei, não, se o meu problema é que na hora que eu tô com tempo livre eu não sei o que fazer, então eu vou deixar no meu planner, num campo em branco, o que eu gostaria de fazer naquela semana. Muito bem, também fiz assim, deixei preenchido com todas as coisas nas quais eu queria fazer e não vinha fazendo desde o começo do ano. Mas também deu a mesma coisa, no final das contas gerou a mesma coisa, a mesma aflição. Porque eu até mantive umas 3 semanas mais ou menos, ou deu um mês mais ou menos. Só que toda vez que eu olhava e via, Camila, você tá mais trabalhando do que fazendo essas tarefas, me gerava a pressão de que você tem que dar conta de fazer essas coisas também, porque essas coisas também são importantes. A gente não é só trabalho, não tem só que pagar as contas, você também tem que pintar, tem que desenhar, tem que sair para caminhar, sair com seu esposo. Tudo isso é importante para a nossa saúde mental, para que o trabalho, né, enfim, os outros projetos possam acontecer, a gente precisa cuidar da nossa mente. E aí eu colocava mais pressão e aí isso eu acabei tirando também. Então, o que me deu, assim, dessa experiência, que eu gostei bastante, que eu não vou manter nenhuma das duas, né? É que assim, eu sempre fui muito ansiosa. E na minha cabeça a ansiedade, né? Porque a ansiedade é natural, todo mundo vai ter. O problema é que o meu caso é exorbitante, né? É exagerado. O problema é que eu achava que a ansiedade ela só se dava quando eu imaginava um cenário apocalíptico. Eu sou aqui de Foz do Iguaçu, minha mãe tá lá em São Paulo. E aí se eu começasse a pensar, minha mãe tá passando mal agora, ai meu Deus do céu, fulano vai morrer, e aí se eu quebrar minha perna, o que vai acontecer? Não. Às vezes, e foi o que aconteceu comigo, às vezes a sua ansiedade ela tá ali sendo alimentada com coisas pequenas, que aí te deixa naquele estado, por exemplo, de crise de ansiedade. A crise ela não bate
do dia pra noite. É aquela alimentação diária, todo dia, um pouquinho, então me trouxe um pouco mais de conhecimento e de consciência pra saber dominar um pouco mais essa ansiedade. Então foi muito libertador pra mim, eu gostei bastante de me conhecer. E agora o que eu faço, vou deixar na imagem pra vocês, em azul, nas primeiras linhas do planner, eu coloco as tarefas de trabalho do dia. E aí no final eu coloco em caneta verde as tarefas pessoais. Seja limpar a casa, vai fazer uma consulta, vai passear, enfim, whatever, né? Então assim, pelo menos eu consigo visualizar, eu tenho uma visão mais ampla de que eu estou trabalhando, mas eu também estou dedicando meu tempo para coisas pessoais. E que é importante, né? Então é isso, então essa visualização acabou deixando tudo muito mais claro pra mim. Pra eu saber, lá pela quinta-feira, quando eu estiver muito cansada, daí eu falo, nossa, por que eu tô assim tão cansada mentalmente se eu acabei de acordar? Eu vou olhar meu planner e eu vou saber que é por conta disso. Partindo pro segundo ponto, desse primeiro ponto ainda, tem mais coisa pela frente, é o seguinte, as anotações do dia. Assim, eu acho que as anotações no planner é ótimo, é muito bom. Porque eu tenho muita coisa e eu preciso lembrar. Só que precisava de um pouco mais de profundidade. Então eu comprei uma agenda no começo do ano, com a mesma capa do meu planner, muito bom, adoro. E eu anoto como se fosse um diário. Um resumo do dia, os pontos principais. Eu sempre me esforço para colocar uma coisa na qual eu fui grata e alguma lição aprendida, enfim, um resumo do dia. Pra mim, lá por maio, eu comecei a ver valor nisso, porque eu tinha noção, assim, de vez em quando, que, nossa, mas tá tudo dando errado na minha vida. Nossa, eu tô tentando aquilo faz muito tempo, e é isso e aquilo, não tá dando certo, sabe? Nossa, como a vida é injusta. E aí, quando eu relia as coisas, eu começava a lembrar, eu lembrava de eventos muito bacanas, que na minha cabeça não vinha de prontidão. Que me fez pensar, nossa, será que eu não tô tendo uma percepção, às vezes, de que a vida é assim, numa caixa, essa coisa negativa, e, na verdade, eu só não estou lembrando das coisas boas. Então, primeiro, eu me forço na gratidão de, você vai ver algo que foi bom pra você hoje. Eu faço as anotações geralmente à noite, que aí já me acalma, já me tranquiliza, já me prepara, né? Eu já saio do telefone, já me tranquiliza, já me ajuda a dormir. Eu já penso na qual eu fui grata, algo que eu fui grata. Então tudo isso vai mexendo aqui dentro e também me ajudando no quesito de que a gente mexe tanto no telefone e é tanta coisa acontecendo no dia a dia, que aí pelo menos quando eu releio, eu escrevo sobre o meu dia, passo algumas semanas eu leio novamente o que aconteceu, faz com que essa passagem do tempo que a gente geralmente reclama bastante, que nossa, tá passando muito rápido, isso pelo menos vai se desfazendo, não fica assim tão frenético, parece que o tempo tá voltando à passagem normal. Isso foi uma coisa muito bacana. Em complemento a isso, eu quero trazer uma experiência na qual eu tive que foi assim marcante, foi assim, sensacional e que isso pode ajudar vocês também, graças às anotações. O que aconteceu? Teve um domingo, mais ou menos em maio, que eu fiquei muito chateada com uma pessoa. Eu fiquei me sentindo descartada, usada, sabe, desprezada, que fulano não gostava de mim e que só me dava atenção quando era conveniente. Na minha cabeça, fulano era um monstro. Eu fiquei aquele domingo todinho, sabe, pensando, mas por que será que isso tá acontecendo comigo? Mas por que fulano tá fazendo isso? Será que não tem uma razão? E eu fiquei naquele sentimento tentando e não consegui. Ok. Lá pela terça, quarta-feira da semana posterior, eu tava folheando minha agenda pra fazer a anotação do dia e, por engano, eu acabei... Engano não, né? Acabei encontrando uma folha toda cheia de desenho. Eu fiquei curiosa, porque eu não tava lembrando por que tava cheio de tanta arte. Aí eu fui ler. No dia, eu citava sobre um problema que eu tava passando naquela semana e quanto que aquela pessoa tinha sido acolhedora, tão amigável, tinha sido um porto seguro pra mim. E eu citava no final que se não fosse por essa pessoa, eu não teria tido a capacidade de lidar com aquela situação tão bem. E aí eu li aquilo, eu falei, uai, a pessoa que me descartou no último domingo é a mesma pessoa que me acolheu tanto, que foi o meu porto seguro, como isso? E aí assim, eu já não tava mais mergulhada naquela situação, naquele sentimento, aquele turbilhão do domingo. Então eu percebi qual foi a minha falha. A minha falha, porque a pessoa não fez nada de errado. A minha falha naquele momento foi que eu queria que aquela pessoa tivesse me dado atenção, tivesse ficado comigo naquele dia. Eu queria que ela tivesse feito uma coisa na qual eu não tinha expressado pra ela e quando ela não estava fazendo de livre e espontânea vontade, eu fiquei frustrada e estava achando que ela se estava indo contra mim.
A minha visão estava indo totalmente distorcida pela imagem dela. Totalmente, estava distorcendo isso. Eu estava achando que ela era um monstro e eu era vítima. Ai, meu Deus. E aí, quando eu percebi que, na verdade, eu estava frustrada porque eu não estava tendo aquilo que eu queria, eu entendi. Fulano não fez nada de errado. Eu não busquei me acalmar naquele momento, naquele domingo. Eu não tentei me tirar daquela situação, sair, passear. Não, eu fiquei aqui, limpando essa casa, com raiva. Fulano, eu vou matar fulano. E o que me marcou é que depois, né, assim, porque o evento em si, eu não briguei com a pessoa nem nada, mas o que me marcou depois é que eu fiquei lembrando quanto que durante o dia eu fiquei pensando, olhando pela janela, falando, nossa, mas eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo aquilo, seria tão gostoso aproveitar, mas fulano nem tá dando bola pra mim, por que será? E aí me veio na cabeça, quantos dias será que eu já não perdi por problemas que na verdade não são problemas? Eu perdi aquele dia. Quantos dias será que eu não perdi? Será que eu, nesse tipo de maturidade que eu demonstrei, né, dessa imaturidade na qual eu demonstrei, será que quando eu tiver um problema de verdade, eu vou conseguir lidar com ele? E se minha mãe lá em São Paulo infarta agora? E aí? É 16 horas de ônibus. Se eu pegar um avião também, é 2 horas até São Paulo. E aí se eu chegar em São Paulo até chegar no hospital, também vai ser mais 1h30. E aí? Eu vou ter infartado até lá. E aí? Então aí eu pensei, nossa, Camila, você tem que, né, trabalhar isso. E isso eu só consegui essa percepção graças à agenda. Porque o engraçado é que aquele evento no qual eu tava lendo, né, naquela semana que tinha sido super complicado, eu nem lembrava que aquilo tinha acontecido. E aquilo tinha sido realmente bem marcante pra mim, que agora eu lembro e foi marcante mesmo. Mas naquele domingo eu nem lembrava. E eu nem lembrava o quanto que aquela pessoa tinha me apoiado há tão pouco tempo. Mas eu tava lá, fulano vai pro inferno. Eu sou coitada. Meu Deus. O segundo ponto desse vídeo que eu quero trazer é a retrospectiva. Eu sei que você está acostumado todo ano a ter a retrospectiva na Globo. Talvez você já tenha visto vários vídeos no YouTube, enfim, pessoas comentando sobre a importância de você desmembrar as suas metas, né? Aquela tua listinha de final de ano. Você desmembra por metas de médio e curto prazo para que você consiga, enfim, realizá-la. Isso é basicamente a mesma coisa, só que como eu faço. No último dia, ou primeiro dia de cada mês, eu faço uma retrospectiva em vídeo sobre o mês que passou. Então eu já deixo listado algumas perguntas, um resumo, eu já tenho um esquema de como eu quero reproduzir nesse vídeo, o que eu quero falar nesse vídeo. Então, por exemplo, uma das perguntas, né, o que eu preciso citar, são 3 dias bons, os melhores 3 dias e os piores 3 dias daquele mês. E aí, mais uma vez, que a agenda me ajuda muito, porque eu com certeza lembro os dias que foram ruins, mas os dias bons eu não lembro. E aí no final das contas, eu acabo equilibrando, sabe? Parece que, ok, teve realmente os dias ruins, mas no final das contas os dias bons foram melhores do que os ruins, sempre tem altos e baixos, mas posso considerar que nesse mês ou não teve mais dias bons, ou foram mais intensos, enfim. Então tem esse balanço, entre outras coisas. Então, por exemplo, o que eu queria ter feito naquele mês? Eu cito, você não fez isso porque aconteceu isso, aquilo, você não teve capacidade, etc, etc. Eu gosto bastante disso porque ele me traz muito a consciência, mais uma vez, né, a consciência do momento presente. Então, mais voltada pro quesito de metas, né? Porque eu converso, depois de 15 dias, depois de ter feito a retrospectiva, eu assisto novamente pra saber se eu tô realmente atingindo a meta, né? Eu tô mais próxima, porque tem coisas que eu acabo esquecendo, então ok, já tá passando 15 dias, então eu tenho que voltar, o que eu tenho que fazer agora? Ou então, não, isso que eu queria fazer não faz mais sentido, e aí ele me dá esse poder no momento presente para fazer o negócio acontecer. Porque assim, eu fazia essas listinhas de final do ano pro objetivo pro ano seguinte. Só que passado alguns meses, quando eu lia, parecia uma lista de desejo vazia, sabe? Então, por exemplo, juntar dinheiro. Quem é que não quer juntar dinheiro? Ok, juntar 5 mil reais. Quem não quer juntar 5 mil reais? Não, mas vamos especificar, juntar 5 mil reais, vamos comprar aquele ingresso daquele show. Mas sinceramente, assim, às vezes eu olhava o negócio 5, 6 meses depois, é verdade, aquele show realmente era bem legal, mas agora já passou, já nem fui, já nem tô tão interessada assim. Então, quando eu gravo, eu estou falando, eu acho que o nosso cérebro, ele entende diferente, eu acho que é a mesma coisa de quando a gente tá aprendendo em sala de aula. O nosso cérebro entende melhor quando a gente tá
falando, a gente tá se escutando, depois eu me ouço 15 dias depois da retrospectiva, e essa questão dessa análise de eu sempre estar voltando, o que eu tenho que fazer, por que eu não tô fazendo, e entender o que tá acontecendo, por que não tá dando certo. E sinceramente, gente, vários meses, eu tô desde o começo do ano fazendo essa retrospectiva, e quantos meses eu me vi, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Eu não pintei, eu não desenhei, eu não caminhei. As mesmas coisas. Teve vezes em que eu tava desocupada e que eu tava bem de saúde e não aconteceu mesmo assim. Por quê? E aí, a única responsável por isso era eu. Então me trouxe através dessa análise mês a mês o sentido de respeito, respeito próprio, de um modo que muito mais profundo, que antes eu não conseguia entender. Porque pra mim, você tem que se respeitar. Todo mundo fala, você tem que se respeitar. Mas pra mim era, no dia a dia, como é que eu me respeito? Como é que eu faço isso? E aí pra mim ficou muito mais palpável quando eu me via falando pra mim, Camila, em julho eu quero que você trabalhe menos, porque é o mês do teu aniversário, né? Faz o favor de trabalhar um pouco menos, faz uma leitura, faz alguma coisa, chama tuas amigas pra sair. E aí chegou a retrospectiva de julho, né? Quando acabou julho, eu fiz agora dia 31 de julho, e aí eu falei, eu não fiz. Eu não fiz porque, né, eu tava muito ocupada, tava com muito trabalho. E aí? Qual que é o teu problema, né? Então aí eu me vi mais uma vez indo contra, me respeitando, e aí me faz pensar assim, como é que eu posso estar numa situação, por exemplo, uma situação externa com outras pessoas, e essa pessoa X pode estar me desrespeitando, como é que eu vou conseguir identificar que aquela pessoa ou aquela situação me desrespeita para que eu possa sair dela e tomar uma decisão com calma? Como? Se nem eu tô fazendo isso por mim. Então me deu uma lucidez e esse senso de autorresponsabilidade, esse cuidado comigo muito grande. E é isso, né? Estou caminhando. Até julho eu tava falhando bastante comigo, né? Mas eu tô esse mês tô na linha. Ai, meu Deus. E por fim, mas não menos importante, eu gostaria de abordar sobre diversidade das nossas necessidades. Bom, eu tive algumas experiências, eu comecei a fazer um curso de filosofia esse ano, e aí... essa luz tá falhando, hein? Mas o vídeo vai sair mesmo assim. Eu comecei a entender melhor como que o que o meu corpo precisa é diferente do que a minha mente precisa, que é diferente do que a nossa alma precisa. Para cada corpo precisa de uma atenção, de uma alimentação, de um cuidado diferente. Como a gente precisa dar atenção para todos esses pontos, com equilíbrio, porque sem eles, alguma coisa sempre vai ficar falhando. Então se você... não falhando, uma coisa vai acabar te atrasando. Então se você não cuida da tua alimentação, se hidratando, fazendo atividade física, você vai acabar adoecendo. E aí você não vai ter saúde pra poder fazer tuas coisas, realizar teu projeto e trabalhar, reclamar, entendeu? Comer bastante, enfim. Da mesma forma, como se você tem um alicerce, se você encontrou algum ponto espiritual que te preenche, que te alimenta, que te impulsiona, te dá energia, como isso tem um potencial de fazer você ir muito mais longe na tua vida. E a mesma coisa na nossa mente. Mudando então o inverso, se a gente está estressado, cansado mentalmente, confuso e irritado, como isso vai fazer com que a gente não consiga visualizar com clareza as coisas que estão na nossa frente, vai fazer com que o nosso trajeto, aquilo que a gente está vivendo, vai parecer muito mais árduo porque a nossa mente está confusa. Então eu acabei... enfim, eu estava fazendo um curso de filosofia onde foi abordado sobre esses corpos, né, e como a gente precisa cuidar deles. E eu acabei pensando de uma época, né, quando eu estava fazendo a faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, que foi basicamente isso mesmo, e entre outras coisas que eu quero abordar aqui com vocês, que foi o seguinte: eu entrei na faculdade com 17 anos. Comecei a faculdade com 17, era meu sonho demais fazer faculdade. Pra mim era uma coisa impossível, e quando eu consegui entrar, pra mim era como se fosse uma oportunidade de Deus. Deus tinha descido na terra e tinha falado: Camila, essa é a tua oportunidade, minha filha, você tem que dar conta. E eu tava com um sentimento de que eu tinha um dever pra cumprir com Deus. Meu dever não era comigo, era com Deus, e eu tinha que fazer por onde. Então eu tinha criado uma expectativa, eu tinha um desejo tão grande de ser
a conhecedora da contabilidade. Eu não tinha nenhum desejo de fazer, eu não tinha um desejo específico de fazer um curso específico, mas meu objetivo era fazer faculdade, porque pra mim era impossível, e aí como eu tava conseguindo, agora eu não consegui, agora eu vou fazer. Por onde? E na minha cabeça, por mim, na época, eu só estudaria. Só estudaria, não faria mais nada, eu mudaria a contabilidade com os meus conhecimentos e seria tudo maravilhoso. Só que essa não era a minha realidade. Minha realidade é que eu tinha que trabalhar para poder pagar minha faculdade. Que eu, sendo moradora de São Paulo, da capital, eu tinha que... Era 1h30 para chegar no serviço, então eu saía 5:50 da manhã, trabalhava, à tarde eu ficava livre, então eu ia pra faculdade, fazia os cursos, dava uma estudadinha, né, tudo mais, e aí eu voltava para casa à noite, depois das 11 horas. Então, 17 anos, com todas essas expectativas de ser maravilhosa. A minha alimentação era a base de oxigênio e arroz. Arroz, linguiça, assim, eu não gostava de comer feijão, assim, água. Era bolacha também, quando eu tava com fome, comia bolacha. E dormia... Pra que dormir, né? A gente dorme quando a gente morrer. Não tinha como, né? Eu até lembro de algumas vezes, assim, bem nos primeiros meses, de um dia eu entrar no vagão, uma pessoa correr básico, né? Você tava na estação do Brás, e aí entraram com tudo e pegaram um lugar, e aí tá bom. Eu tava muito cansada, sabe, pra brigar, pra ficar chateada. Então eu fiquei pendurada assim, e aí eu acabei dormindo e acabei assim, quase caindo, e a moça acabou cedendo o lugar dela pra eu acabar dormindo, de tão cansada, de tão exaustivo que tava aquela rotina. Até chegar um momento de que eu já tinha, ok, você tá se adaptando, você precisa fazer algumas modificações, tua jornada de trabalho nesse local não tá bom, vamos mudar de campus, mudar de horário, vamos fazer as modificações para que você consiga adequar essas coisas, para dormir bem, para comer melhor, para você estudar, né? Mas foi passando os meses e eu não tava perto de chegar, assim, em algo esperado, né, para poder me dedicar como eu estava esperando, como eu desejava, para ser aquela estudante e para ficar de acordo com a bênção que Deus tinha me dado, que era poder fazer a graduação. Então eu fui ficando muito tempo guardando aquela frustração e aquela angústia, e o tempo foi passando e, enfim, concluí, tô aí trabalhando desde 2022 e vamos embora, aprendendo cada dia mais, graças a Deus. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do canal, aqui desse vídeo, o arroba do meu Instagram da minha empresa. A minha empresa é escritório de contabilidade, onde você que é empreendedor ou é aspirante, deseja empreender aqui no nosso Brasilzão, eu tenho o intuito de ajudar vocês nessa jornada. Mas, enfim, depois você dá uma olhada lá. Passado quase 10 anos, depois eu fui fazer as contas, meu Deus, chegou a época de que quase 10 anos... Quase 10 anos, desde o começo da faculdade, que eu... 10 anos? Acho que não, hein? 2025? Não, tá certo, tá quase chegando lá. Quase chegando lá. Quase 10 anos desse período, eu percebi que o que me faltava, era aceitação. Aceitação de que, ok, você queria que fosse assim, não é. Mas essa é a tua realidade. Como é que você vai agir? Como é que você vai lidar com a tua realidade? É daqui pra frente. O que poderia ser... Você poderia ter 1 milhão, mas você não tem, né? Então, aceitação. Teria sido uma jornada muito mais fácil. E segundo, ser justa comigo. Eu precisava ser justa sobre aquelas condições. Então, aceitar, essa é a minha realidade. E ser justa com aquelas condições de como eu me cuidava, daquela maturidade que eu tinha com 17 anos, com os recursos que eu tinha, com o ônibus se mexendo, e eu não tinha tempo, eu até lembro, uma das coisas que eu acabava pesando bastante na minha cabeça, é que eu via na época muitas propagandas das faculdades mostrando aqueles jovens, estude aonde você quiser, na hora que você quiser, e aí eu falava, é verdade, eu estudo a hora e quando eu quiser. E se eu gasto 40 minutos dentro do trem para chegar até meu trabalho, eu vou estudar lá. Mas como? Como é que você vai aprofundar o conhecimento se aquele tururu, próxima estação, Brás? Como? Como é que você vai conseguir entender
sabe, lidar com os seus problemas externos, internos, o teu trabalho, o teu chefe, problema em casa. Como? Como é que você vai conseguir, na tua capacidade de maturidade, lidar com todas essas coisas e a aceitação? Então, quando eu consegui, tantos anos depois, ver qual que era o meu ponto, onde eu estava e o que eu poderia conseguir dali, eu consegui ver que eu falei, nossa, eu estava sendo injusta comigo. Eu estava esperando algo, tentando forçar uma coisa que eu estava tentando tirar leite de pedra, era isso. E eu me frustrava e eu deixava o meu desafio, o meu momento ainda mais difícil. Então, por isso que muitas vezes, né, eu acho que é mais um intuito realmente desse canal, acho que reforça ainda mais a minha verdade, que como a nossa vida, ela pode ser difícil, ela pode ser fácil, mas ela pode ser difícil. Ou melhor, a nossa vida pode ser até estável, pode ser até tranquila, mas como você vê a tua vida, como você lida com ela, pode torná-la mais difícil. Às vezes o problema vai ser muito maior, porque você não está sabendo lidar com ele da forma correta. Então, tantos anos tendo se passado, eu finalmente consegui me acolher nesse sentido e aceitar e pensar, tá, como é que eu posso fazer isso daqui pra frente, não acabar errando do mesmo modo, e aí que eu quero trazer pra vocês. Então, acho que até fazendo um compilado de tudo que eu trouxe, né, desde da retrospectiva até do resumo do seu dia, né, desse diário, é o que? Você ficar na tua consciência, ficar consciente. Como é que eu tô me sentindo, o que eu tô pensando, por que eu tô pensando nisso, por que eu tô me sentindo dessa forma, como é que eu tô lidando com tal situação. Então eu preciso ficar calma, vou fazer uma prece, vou me acalmar, vou sair, vou me distrair e vou esperar a poeira baixar. E aí eu vou ver como é que eu vou resolver isso, e eu vou aceitar a situação como é. E o que eu posso fazer com essa situação? Eu não posso fazer milagre, né? Então, todas essas 3 lições, né, que eu tô passando aqui pra vocês, me leva realmente pra esse lugar. Ficar consciente do momento presente e ficar calma. E é isso. Que felicidade! Se esse vídeo, se essas dicas, esses ensinamentos, a minha batalha ajudou você em alguma coisa, curte esse vídeo, comenta alguma coisa, faz esse favor para que seja impulsionado para mais pessoas. Segue meu Instagram, de mesmo canal, do mesmo nome do canal, Meus Pensamentos Pensaram. Lá eu quero trazer também esse tema de reflexões sobre a vida, como que a gente lida com ela, mas de uma forma muito mais leve. E aqui eu quero aprofundar, e eu já tô empolgada, já pensando no próximo roteiro. E por favor, gente, não vai ser um vídeo por mês, tá? Não vai ser, eu prometo. Mas um dia de cada vez, tá bom? Beijos. Se cuidem, orem, se acalmem, respirem fundo, vejam os pets de vocês, olhem um dia, agradeçam e vamos que vamos mais um dia, se Deus quiser. Bye!